Tudo bem, Gabi? Ai, foi. Deixa eu me mutar aqui, peraí que eu vou voltar. Vou apresentar a tela aqui então. Gente, desculpa, eu vou tossir um pouco, mas vai dar certo. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Sim, tá, tudo ok. Eita. Ah, esse programa é muito pesado, né? Enfim. Bom, Pois é, pessoal, aqui tá tudo meio em marcha lenta por conta do programa. aqui também, mas vai dar certo, né? Então, bom, pessoal, boa noite, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui, agora vamos dar início ao nosso primeiro aulão aí de questões. Então, lembrando que a gente vai falar de questões anteriores da banca VUNESP aí para a prova das FESEX. Acredito que todos vocês, se não 90%, já viram todas as questões que a gente já vai debater aqui hoje. Então, Rayane, tu vai ficar mais doida de estudar a questão de novo, mas ver essas questões de novo. Mas eu acho que é importante, principalmente agora nessa reta final. Então, a gente está tentando fazer de uma forma que a gente consiga debater conteúdo, né, enquanto trabalha essas questões. Então acho que vai ser legal por causa disso. Aí, gente, confesso que assim, né? Até o conteúdo de hospitalar até sei bastante e tal. Já trabalhei bastante com isso, mas é óbvio que pode acontecer alguma coisa, ter alguma informação que vocês não concordem e eu quero que vocês falem, né? Eu acho que esse momento é importante para isso, é bom vocês debaterem, se vocês discordarem de alguma coisa. Tentei sempre referenciar os livros da bibliografia para a gente poder adentrar mais no assunto, né? E ter um embasamento. Tá? Então, se vocês precisarem, vocês podem me interromper. A partir de agora, eu não estou vendo mais vocês. E aí, enfim, né? Preciso que vocês falem para que eu possa saber que alguém quer falar alguma coisa. Então, hoje a gente vai começar com a parte de farmácia hospitalar. Né? Vou tentar já falar de farmácia hospitalar, farmacovigilância e farmácia clínica. Vamos ver se dá tempo para a gente não se estender muito. Tá? Então, as bibliografias vocês já conhecem, né? São basicamente o livro do Ferracini e o livro do Gomes. Aí eu comecei essa aula tentando pegar as questões na ordem cronológica, né, que esses conteúdos trabalhados nas questões vão aparecendo nos livros. Né? Então, primeira parte é sobre ensaios farmacológicos pré-clínicos. Então, nós temos aí uma questão recente de 2023 que diz o seguinte: em relação aos ensaios farmacológicos pré-clínicos, é correto afirmar que tem várias alternativas. A. Ensaios fase 1 tem como objetivo avaliar a eficácia terapêutica, esquema posológico, parâmetros farmacocinéticos e biotransformação. Fase 2. Avaliar a segurança, efeito biológico e interação com outros fármacos. Para determinar a segurança farmacológica do fármaco e seus efeitos sobre o sistema nervoso central, recomenda-se investigar seus efeitos resultantes da interação com agonistas conhecidos. No teste de toxicidade crônica, determina-se a dose que promove letalidade de 50% dos animais, devendo-se utilizar pelo menos 3 espécies e 2 vezes de administração. E letra E, abordagens de natureza molecular podem ser utilizadas para avaliar se o fármaco é biotransformado por variantes polimórficas do sistema citocromo P450. Alguém sabe a resposta dessa questão? Alguém lembra? Então, gabarito é a letra E, né? Essa aqui é até a questão simples, né? Então, entender um pouquinho de modelagem molecular já nos permitiria compreender que, de fato, né? Através da modelagem, né? A gente consegue saber, por exemplo, né? Se fosse modelagem molecular, pensando na modelagem molecular, se aquele fármaco ele é biotransformado, ou de outras maneiras mesmo in vitro, né, é possível avaliar se aquele fármaco ele é biotransformado por aquela enzima, né, aquela variante daquela enzima. E aí eu trago aqui para vocês, tem uma tabela do livro do Gomes, que eu sei que nem todo mundo gosta do livro do Gomes,
mas que tem algumas informações que são importantes. Depois eu vou passar a apresentação para vocês, e aí eu deixei as principais tabelas, algumas coisas que eu acho que depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é legal, tá? Então a primeira alternativa fala, por exemplo, Insight fase 1, avaliar eficácia terapêutica, esquema posológico, não. Né? Normalmente estudo de fase 1 é com voluntários normais, né? Para avaliar segurança, principalmente, parâmetros farmacocinética, interação. Né? Fase 2 fala que o objetivo principal é avaliar segurança, efeito biológico e interação com outros fármacos. Olha, pelo livro, né, ele já não fala mais da questão da segurança, embora a segurança ela seja avaliada em todas as fases, se a gente for pensar, né, de uma maneira racional. Mas a fase inicial, né, a fase 1, tem o objetivo principal de avaliar a segurança. Então, na fase 2 já tem muita questão de avaliação da eficácia. Por isso a alternativa B também está errada. Tá? Aí na letra C, ele fala sobre determinação da segurança de um fármaco, investigando seus efeitos na interação com agonistas conhecidos, né? Então, assim, essa questão da segurança, você aplicar um fármaco que pode ser perigoso, né? Que já conhecidamente possui um efeito maléfico sobre o sistema nervoso central, né, não seria ético, né? Então isso a gente não faria. Uma coisa engraçada é que essa questão fala de ensaios pré-clínicos, né, e a gente está falando de ensaios clínicos, mas enfim. E na letra D fala em teste de toxicidade crônica, determina se a dose promove letalidade de 50% dos animais, devendo se utilizar pelo menos 3 espécies, 2 vezes de administração, né, o quantitativo que está errado. Acho que mais pra frente eu coloquei sobre isso, tá? Enfim. E aí nós temos mais uma questão que fala sobre isso. Alguém em alguma aula recente me perguntou sobre isso. Né? A gente conversando aí no encontro, não sei se foi o Luan, perguntando sobre essa questão de nível de evidência. Né? E aí essa questão fala, no processo de medicina baseada em evidência, o farmacêutico pode atuar na pesquisa bibliográfica de protocolos farmacoterapêuticos existentes e verificar quais se encaixam melhor na realidade de sua instituição. Colaborar na elaboração de um manual de informação com dados comparativos sobre medicamentos. Dessa forma, é importante saber que para estudos do tipo revisão sistemática com homogeneidade, de estudos de coorte para tratamento e prevenção, apresenta-se nível de evidência. Então aí tem as alternativas. Não sei, alguém lembra qual é o nível de evidência? Então dessa questão é 2A. Bom, essa questão eu acho um pouco estranha, ela já caiu mais de um ano na VUNESP, né, a respeito do nível de evidência. Eu não achei nas bibliografias propostas por eles essa questão do nível de evidência. Se alguém achou, por favor, fale aí. Mas eu já havia estudado isso quando eu fui fazer a prova, inclusive. No Bisson, se eu não me engano. No Bisson tem? Eu não lembro de ter visto lá, mas assim, o que eu fiz? Coloquei aqui a tabelinha, tá, para vocês, então deem uma olhada depois. Eu acho que isso é importante saber, acho que não sei se foi o Luan mesmo que perguntou, se acha interessante, eu acho que sim, né? Já 2 anos eles cobraram sobre isso. E aí aqui tem, né, 2A, revisão sistemática com homogeneidade e estudos de coorte. Né? Então, basicamente, a Oxford, né, criou aí uma forma de se estratificar as evidências de acordo com o seu nível. Né? Então, quando a gente faz um estudo e depois no final a gente vai avaliando, por exemplo, uma revisão sistemática, a gente vê o nível da evidência e tudo mais, isso nos ajuda, né, quando a gente vai fazer um protocolo, por exemplo, a determinar se aquela evidência ela tem um embasamento bom, se tem um embasamento ruim, se a gente deve confiar naquela informação ou não. Né? Então, na verdade, é algo decrescente. Né? Então, começa lá no nível 1A com uma revisão sistemática com homogeneidade de ensaios clínicos controlados e randomizados, né, de SRs, são as melhores evidências que nós temos, entre aspas, né, até lá, letra D, né, grau de recomendação D, opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas, estudos fisiológicos ou com animais. Então, dei uma olhada nessa tabelinha, eu acho que é importante vocês saberem, né, como é que fica essa estratificação de evidência. Diga. Essa tabela é idêntica à que tem no Bisson. Ah, então show. Eu não peguei do Bisson, peguei no artigo, até botei aqui. Mas juro pra você que eu pesquisei várias vezes e não achava. Eu tava olhando, mas é porque eu tava olhando no livro do Gomes e do Ferracini. Mas ótimo, então. Tá, então, capítulo Protocolos Clínicos e Medicina Baseada em Evidências. Tá, então deem uma olhada, não pulem essa parte do livro, tá? Vale a pena decorar esse nível de evidência. Na verdade, assim, dá pra vocês montarem na cabeça de vocês mais ou menos um esqueminha pensando que, né, vai do maior pro menor nível de evidência.
E aí, numa segunda parte, nós vamos para a seleção de medicamentos, tá? Então, é uma questão simples também de 2023, é um assunto que eu gosto bastante. Fala sobre critérios utilizados para a seleção de medicamentos, tá? Então, quais são os critérios corretos aqui que devem ser utilizados para a seleção de medicamentos? Tem várias alternativas. Então, letra A, reservar novos antibióticos antimicrobianos para o tratamento de infecções por micro-organismos em que o produto novo seja superior aos anteriores de acordo com os ensaios clínicos comparativos. B, escolher sempre que possível entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, dois representantes possuam as mesmas características farmacocinéticas. C, priorizar formas farmacêuticas acondicionadas em embalagens para grandes quantidades. D, escolher sempre que possível entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, dois representantes de cada categoria química. E letra E, preferir a inclusão de associações fixas a não ser quando o efeito terapêutico dos fármacos isolados justificarem o uso em separado. Essa é uma questão simples também. Se vocês lembrarem, o gabarito é letra A, né? Então, quando a gente fala de seleção, a gente sempre tem que pensar em otimizar e ter o mínimo, né, de opções no nosso estoque, porque para o gestor é mais fácil, né, trabalhar com uma quantidade menor. Então, a letra A, que fala sobre novos antibióticos, né, antimicrobianos, a gente utilizar ele apenas para micro-organismo em que o produto anterior, né, ele não funcione bem, que o produto novo seja superior, isso é óbvio, né? Tem muito a ver com a resistência aos antimicrobianos. Isso aí já daria para matar essa questão só lendo a alternativa A. Mas as outras alternativas falam de situações como, por exemplo, preferir a inclusão de associações fixas. É o contrário, né? A gente só utiliza associação fixa quando já é comprovado que aquela a associação, por exemplo, amoxicilina com clavulanato, né, tem um efeito terapêutico aí justificável e superior ao fármaco isolado. Né? A gente ainda utiliza a amoxicilina em separado, mas nesse caso justifica-se ter aí uma combinação de dose fixa. Né? Então, entender um pouquinho essa questão dos critérios de seleção é importante, mas eu acho que é um assunto muito intuitivo aí para a prova de vocês. Aí nós temos mais uma questão de 2023 que fala sobre a questão de substituição farmacêutica e terapêutica. Tá? E ele pede a relação correta. Então ele dá aqui, substituição farmacêutica, fornecer omeprazol em vez de pantoprazol. Substituição terapêutica, fornecer estolato de eritromicina em vez de estearato de eritromicina. Substituição farmacêutica novamente, fornecer ampicilina em suspensol ao invés de ampicilina em cápsulas. Letra D, alternativa farmacêutica, substituição de um medicamento que contém um fármaco diferente, mas pertence à mesma classe. E alternativa terapêutica, substituição de um medicamento que contém o mesmo fármaco, a mesma dosagem, difere em relação ao sal, éster, forma farmacêutica ou via de administração. Então, uma questão simples também de conceito, né, de substituição e alternativa. Eu espero que esteja um conceito bem sedimentado para vocês. O gabarito é a letra C, a gente já vai ver por quê. Tá? E acabou que nessa questão os exemplos que eles pegaram foram justamente os exemplos do livro. Né? Isso é uma coisa boa, assim, na hora que vocês vão estudar, porque normalmente na prova eles repetem os mesmos exemplos. Então a alternativa C fala sobre substituição farmacêutica. E a substituição farmacêutica é quando a gente fornece uma alternativa farmacêutica, que é um medicamento que contém o mesmo fármaco, mesma dosagem, mas difere. Forma farmacêutica, sal, éster, enfim. Né? E a gente fornece essa alternativa no lugar do medicamento prescrito. Então, realmente, a gente trocou aqui a forma farmacêutica fornecendo o mesmo fármaco. Então, é uma substituição farmacêutica. A substituição terapêutica é quando a gente fornece uma alternativa terapêutica, né? Que nada mais é um fármaco, quando você dá uma alternativa com um diferente fármaco, né? Mas de uma mesma classe farmacológica. Então, lembrar que farmacêutica é o mesmo fármaco, terapêutica, fármacos diferentes. A partir disso, vocês pensam depois que a substituição é o ato em si de fornecer uma alternativa ou farmacêutica ou terapêutica. Então, acho que é simples essa questão. Compreenderam? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Não, né? Dá para associar que farmacêutica está ligado mais à parte de farmacotécnica e terapêutica mais à parte farmacológica. Isso, né? Com a terapia propriamente dita. Então, tentem associar dessa maneira. Tá? Então, a alternativa farmacêutica, tenta lembrar da disciplina tecnologia farmacêutica, alguma coisa assim. Tá? Bom, e aí passamos essa etapa de seleção e vamos para abastecimento e gerenciamento de materiais, uma parte do livro que eles gostam, né, de trabalhar bastante. Aí temos uma questão de 2022 que vai falar, né, sobre métodos aí de programação de estoque.
Então, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir, a respeito dos métodos de programação de estoque de medicamentos e materiais de consumo em uma unidade hospitalar. Aí ele bota o método, pontinho, pontinho, é o que permite fazer previsão de estoque para mais de um período. É de difícil aplicação por exigir utilização de muitos dados. Tá? E a média, pontinho, pontinho, é a média de consumo eleita para funcionar como precursora de outros parâmetros de dimensionamento do estoque na área hospitalar. Então, o gabarito dessa questão é a letra B. Tá? Então, o livro fala sobre métodos de mínimos quadrados e média móvel ponderada, né, é o principal tipo de média que a gente utiliza para fazer dimensionamento de estoque. Né? Então, só sabendo essa questão da média móvel ponderada, né, que é um termo que é bastante utilizado aí ao longo dessa parte de cálculos de farmácia hospitalar, já daria para a gente ficar em duas alternativas, que é a letra B e a letra E. Né? A letra E fala de método de consumo médio. O método de consumo médio, né, se alguém já trabalhou ou lembra alguma coisa da farmácia hospitalar, é um método super simples. Né? Muito mais simples do que o método dos mínimos quadrados, que de fato envolve aí uma série de cálculos diferentes. Então, a gente já mataria também a alternativa E, né, e iria para a letra B. Então, o livro ele traz justamente isso, né? Mínimos quadrados, o método permite fazer previsão para mais de um período. De difícil aplicação por exigir muitos dados. Não recomendado na área de medicamentos e materiais médicos hospitalares por apresentar ao hospital dados de consumo sazonais e pela falta de interesse da administração hospitalar em fazer previsão para grandes períodos. Né? Então, o consumo médio ele já funciona bem. E a média aritmética móvel é a média de consumo eleita para funcionar como precursora de outros parâmetros de dimensionamento de estoque na área hospitalar. Na determinação do quanto comprar, é necessário empregá-la juntamente com estoque de segurança e análise ABC de valor. Né? Então, aqui ele coloca até... então o gabarito é a letra D, gente. Desculpa. Porque eu falei média móvel ponderada, mas tem a opção a média aritmética móvel. Né? A média móvel ponderada ela não é sempre utilizada. Eu fiquei em dúvida também, porque eu fiz essa questão aí, era D, agora você falou B, eu falei, letra será? D mesmo. Porque a média ponderada, ela dá pesos diferentes aos períodos. Né? E na verdade não é uma média aritmética móvel mesmo, é uma média comum. Né? No cálculo a gente pega os meses, né? E divide lá pelo número, pega o consumo de cada mês, soma e divide, né, pelo número de meses. Então, uma média aritmética comum, tá? Média aritmética móvel, aí você move aí ao longo do tempo quantos meses você quer avaliar. 6 meses para trás, 4 meses para trás, tá? A média ponderada não, tá? Desculpa, não tinha visto a opção aqui, média aritmética móvel, então a média aritmética móvel. Então, gabarito é a letra D, certo? Então, relembrando, o método mais comum é o método, né, da média, a média mais utilizada é a média aritmética móvel. E mais uma questão de 2022, agora uma questão de cálculo, tá? Provavelmente vocês já devem saber o gabarito também de cabeça. Uma questão simples, acho que a gente já colocou em algum simulado para vocês também. E aí ela diz assim: considere um medicamento que tem como consumo médio mensal 300 unidades e tempo de abastecimento de 15 dias. Sabendo-se que o estoque de segurança desse medicamento é de 50 unidades, o ponto de ressuprimento em unidades deve ser de... Então, o gabarito é a letra B. E aí a gente tem aqui a fórmula do ponto de ressuprimento. Né? O ponto de ressuprimento é realmente o ponto de alerta que nos informa que ao momento que ele é atingido, nós devemos fazer uma nova compra. E ele considera, então aqui na fórmula, o consumo médio, né, a média aritmética móvel, vezes o tempo de abastecimento em meses, então é importante saber que a gente tem que converter para meses aí de 30 dias, tá? Mais o estoque de segurança. E o estoque de segurança ele é calculado para cada fármaco, para cada medicamento, de acordo com a classificação ABC. Então, a gente determina isso quando a gente vai classificar o nosso estoque. Tá? E muitas vezes também, né, XYZ. Então, nessa questão aqui, a gente teria que o ponto de ressuprimento vai ser igual ao consumo médio, que é de 300 unidades, vezes 0,5, porque 15 dias é metade de um mês. Né? Então, daria 150, mais estoque de segurança, que é 50. Então, dá 200 unidades. Então, essas formulinhas básicas, pelo menos, de ponto de ressuprimento, saber calcular um consumo médio, isso é importante. Tá? Saber como fazer a estratificação de uma classificação ABC, né? Só que isso é muito variável porque cada autor dá o ponto de corte diferente. Né? Mas é importante vocês saberem também como que calcula uma classificação ABC, né? Onde é que para, se você tem uma lista de fármacos, onde é que você pararia, o que é classe A, B e C, isso é importante também.
Tá? E aí viemos então agora para uma questão que fala justamente de classificação ABC. Então, assinale a alternativa correta em relação à curva ABC. Itens de classe C devem ter um estoque de segurança menor que os de classe B. Itens de classe B devem ter um estoque de segurança menor que os de classe A. Letra C. É recomendável que os itens classe A tenham alto índice de rotatividade para permitir maior capital de giro disponível, evitando imobilização de recursos. D. Os itens classe A são aqueles que, mesmo representando um maior número, correspondem à menor parte do investimento. E letra E, a fórmula que define o estoque de segurança para os itens de classe B é média aritmética móvel vezes frequência de compras em meses. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Enfim, vamos lá para corrigir essa questão. Então, lembrando, né, itens de classe A são aqueles que, mesmo representando um menor número, tá errado, tá? O gabarito não é a letra D. Porque os de classe A são aqueles que têm maior valor agregado. Então, a gente tem sempre um menor número, mas representa uma maior parte do investimento, né? E justamente por isso a gente deve ter uma maior rotatividade, né? Ter menor quantidade dele no estoque para evitar a imobilização de recursos, né? Os itens de classe C, cadê? Vamos ver a definição aqui. Os itens de classe A são aqueles que, mesmo representando o menor número, correspondem à maior parte do investimento e devem ser priorizados administrativamente, tá? Então, é um menor número e não um maior número. O estoque de segurança dos itens A deve ser calculado como suficiente para garantir o atendimento contínuo durante uma fração do tempo de abastecimento. É recomendável que os itens classe A tenham alto índice de rotatividade para permitir maior capital de giro disponível, evitando imobilização de recursos. Então, gabarito, letra C. Né? Entenderam por quê? E os itens B têm um estoque de segurança maior do que os itens de classe A, porque eu posso imobilizar mais, na verdade não mais, né? Posso ter uma quantidade maior porque ele custa menos. E assim também os itens de classe C terão um estoque de segurança maior ainda, porque eles são mais baratos. Então, por exemplo, uma dipirona provavelmente é um item classe C, normalmente, tá? Nos nossos estoques. Então, gabarito letra C. E a forma do estoque de segurança, ele vai depender da classificação ABC, como a gente falou. Então, nos itens classe A, a gente considera um estoque de 10 dias para poder evitar imobilização, então 1/3 aí do consumo médio. Os itens B, um estoque para 15 dias. E o item C, um estoque para 30 dias. Então, a alternativa E está errada, né, porque ele diz que classe B é a média aritmética vezes a frequência de compras em meses. Né? Na verdade, essa aí é do item C. Tá? Na verdade, não é nem a frequência de compra, é o tempo de abastecimento e não a frequência de compras em si. Tá? Porque nesse caso a gente estaria multiplicando aí a média vezes o número de compras, não faria sentido. Tá? Enfim, então decorem isso também, o tempo de estoque que é considerado para itens A, B e C. Né? Então, itens A, 10 dias, itens B, 15 e item C, 30 dias. Considerando, então, o valor agregado e quanto que ele mobiliza dos nossos recursos. Tá? Bom, agora seguimos para armazenamento e distribuição de medicamentos e produtos para a saúde. Então, distribuição, principalmente, é um assunto super cobrado na prova. Né? Teve alguns alunos que acabaram errando, trocando alguns conceitos aí. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Tá? Então, uma questão de 2021, uma questão simplíssima, que fala: algumas alterações visíveis podem ser indicativas de problemas com a estabilidade de medicamentos. As percepções de amolecimento, enrugamento ou manchas de óleo são indicativas de problema na estabilidade de supositórios. Né? Essa é uma questão muito fácil. Então, com o mínimo conhecimento aí do que é um supositório, ou quem já usou um na vida, tem alguma criança em casa que já usou, sabe que esse tipo de coisa acontece. Mas é interessante que tem uma tabela lá no livro do Ferracini que fala sobre alterações visíveis na estabilidade de medicamentos. Eu botei essa tabela aqui para que vocês depois deem uma olhada na apresentação aí. Tá? É muito simples também, quando a gente conhece a forma farmacêutica, a gente consegue compreender o tipo de alteração que pode acontecer nela. Né? Então, vou deixar essa tabela para vocês darem uma olhada depois. E agora, efetivamente, sistema de distribuição de medicamentos, que aí é um assunto super cobrado. Então, 2022... fala: assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do fluxograma a seguir. Fluxograma do sistema de distribuição, qual tipo? Então, o médico prescreve, a enfermagem faz a solicitação por unidade assistencial, farmácia distribui, a enfermagem recebe, prepara, administra e estoca. Então, o tipo de sistema aqui abordado é qual sistema? Coletivo. Então, o sistema coletivo, só você já mata aqui porque é uma solicitação por unidade assistencial,
né? Então, isso facilita. E a enfermagem faz a estocagem desse produto, né? Que é uma das grandes desvantagens aí desse tipo de sistema de distribuição. Então, dei uma olhada lá no livro, tem aqui no Ferracini esses fluxogramazinhos. No Gomes também tem algo parecido aí essa questão. Então, no sistema coletivo, o médico prescreve, a enfermagem totaliza as prescrições, né, pela unidade assistencial, faz a requisição à farmácia, a farmácia separa, né, distribui, o pessoal da enfermagem estoca, prepara e administra. Então, uma questão simples, teve pessoas que erraram no nosso simulado. Então, relembrem aí as definições dos sistemas de distribuição. E questão de 2023. Nos casos de dispensação e distribuição de medicamentos de uso restrito no hospital, letra A, então medicamentos de uso restrito, é recomendado ser distribuídos separadamente dos outros medicamentos? Letra B, devem ser armazenados nas unidades assistenciais em local adequado e seguro? Letra C, devem ser prescritos por investigadores autorizados? Letra D, exigido o preenchimento de impressos específicos avaliados por auditores da Comissão de Farmácia Terapêutica? E letra E, a adesão do paciente ao tratamento deve ser monitorada. Então, medicamentos de uso restrito, né? Letra D, exigido o preenchimento de impressos específicos avaliados por auditores da Comissão de Farmácia Terapêutica. Por isso o nome uso restrito, né? Essa questão de recomendação de que sejam distribuídos separadamente de outros medicamentos é uma indicação do livro para os medicamentos de controle especial, né? Os medicamentos controlados aí da portaria 344. Não sei se isso acontece tanto aí na maioria dos hospitais, não. Os hospitais que eu já trabalhei, eu fiz estágio, a gente distribuía junto, tá? Quando eu fiz essa questão, eu pensei no Citotec, né? O Citotec é separado mesmo. Aí eu só fiquei pensando nele para fazer a associação. Tipo, a adesão do paciente deve ser monitorada. Tipo, não existe uma adesão. A pessoa vai tomar e pronto. Então, não era. Até porque, assim, pensando no uso hospitalar, né, não se aplicaria, né? Porque a adesão do paciente é quase que 100%, já que a enfermagem que vai administrar, a adesão é boa, né? Por isso que a adesão do paciente deve ser monitorada e voltada para uso ambulatorial, né? Como você pensou. Sim, foi o que eu pensei na hora. É igual ali, investigadores autorizados. Quem prescreve não é o investigador, é o médico. Seria para ensaio clínico. Isso. E armazenar nas unidades assistenciais em local adequado e seguro os medicamentos de controle especial. A gente sabe aí que tem que ficar trancado e tudo mais, né? Então, não, e nesse caso eu nem pensei nisso, Julião, porque se você pensar, tipo, unidades assistenciais, você pode pensar, tipo assim, na pediatria. E não, isso daí não vai ficar na pediatria, vai ficar na farmácia. O armazenamento mas, é na farmácia. Pode ter medicamento de controle especial nas unidades também. Sei lá, talvez num carrinho de emergência, né? Porque a portaria também não fala que pode ter medicamento, por exemplo, sob a guarda do médico, né? Normalmente o médico não assume o BO, não. Mas, assim, foi uma discussão que a gente chegou lá no hospital que eu trabalhava, aqui no Rio, porque fica assim... Porque, tipo um SOS, uma emergência, o paciente está convulsionando, alguma coisa, tem que ter algum medicamento controlado lá. E ele vai ficar num local adequado e seguro. Normalmente a gente lacra e tal, mas fica assim. É o que eu tava falando, assim, eu não pensei em medicamento controlado, eu pensei na hora no Citotec. Se eu tô pensando no Citotec, pelo menos nos hospitais que eu trabalhei, nunca ficava em outro lugar, não ser na farmácia. E normalmente tem um fluxograma todo definidinho, tem um papel para justificar. Exatamente, para justificar. Um estágio numa farmácia, num hospital maternidade, e aí, tipo, tinha que preencher um formulário dizendo se a pessoa foi estuprada, né, qual era o motivo do uso do medicamento. Não sei se isso se usa em todos os lugares. Sim, foi isso que eu associei também. Alguém fez algum barulho aí? Foi alguma mensagem, alguma coisa? Levantou a mão, não? A Larissa levantou a mão. Diga, Larissa. Foi sem querer, gente, desculpa. Tá. Beleza, né? Então aqui na parte do livro que fala de medicamentos de uso restrito, né, diz: visando ao uso racional de medicamentos, alguns hospitais adotam uma política diferenciada para a distribuição de determinados grupos de medicamentos. Dentre eles, que são considerados reservas terapêuticas, os de elevado custo, também a gente sempre dá muita importância, e as indicações terapêuticas específicas. Para a distribuição desses produtos, além da prescrição médica, é exigido preenchimento de impressos específicos. Estes impressos são avaliados por auditores da Comissão de Padronização ou pela CFT ou Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então, muito comum, às vezes, antibióticos de alto custo, por exemplo, terem esse tipo de formulário
para a gente poder dispensar o medicamento. Tá? E aí muitas vezes passa pela avaliação da CCIH antes. No hospital que eu trabalhava, esse de alto custo, além de passar pela CCIH, né, tinha um trabalho da CFT junto também. Tá. E agora falando sobre farmacoepidemiologia. Então, o VUNESP 2022 é um estudo especialmente útil. Então, tipos de estudos clínicos é super importante vocês saberem também. Então, pelo menos o básico, se é um estudo prospectivo, retrospectivo, né, se há exposição do paciente intencional, né, se é o investigador que faz a exposição, ou se aquele paciente já foi exposto, né, se a gente parte da exposição para chegar no resultado, ou se é o oposto, enfim. Então, botem aí na listinha de vocês uma coisa importantíssima de vocês saberem, tipos de estudos. Então, é um estudo especialmente útil quando se quer estudar reações adversas, pouco frequentes, que requerem um período prolongado de exposição, no qual portadores de determinada doença ou sintoma são comparados com pessoas que não apresentam a doença ou sintoma em estudo, quanto a exposições anteriores e fatores de risco. Esse tipo de estudo que examina uma só doença, mas vários fatores de risco ou exposições, é denominado... Alguém lembra qual é esse tipo de estudo? Então, é um estudo de caso-controle, né? Por quê? Né? Estudo de caso-controle possibilita a comparação entre dois grupos de pessoas. Um grupo é composto por pessoas com uma determinada doença, ou seja, a pessoa já tem o desfecho, são os casos, né? E o outro grupo, pessoas com características semelhantes, exceto pelo fato de não sofrerem a doença. Então, os controles deveriam representar pessoas que seriam incluídas no estudo como casos se tivessem desenvolvido a doença. A comparação entre os dois grupos tem por objetivo identificar diferenças de exposição no passado a uma ou mais variáveis que possam ter contribuído para a ocorrência da doença ou evento. Ou seja, a gente já vai partir de uma situação em que o paciente já tem a doença, já tem aquele evento, já desenvolveu determinada reação adversa, e a gente volta no passado para saber se aquela exposição que ela sofreu, né, então o estudo retrospectivo, levou à ocorrência. Né? Quando se comprova associação estatisticamente significante entre a variável e a doença-evento, esta passa a ser denominada fator de risco para aquela doença-evento. As principais vantagens deste desenho são custo relativamente baixo, facilidade na execução e grande utilidade na investigação de causas de doenças e eventos, especialmente doenças e eventos raros, que era o caso aqui, né, por exemplo, de reações adversas pouco frequentes, né? Então, enfim. Agora falando um pouquinho sobre manipulação de medicamentos. Julião, quando fala fator de risco, já é caso controle, não tem isso? Uhum. Sim, normalmente fator de risco. risco. Se aparecer a palavra fator de risco. É uma palavra-chave que vocês podem usar aí para determinar, né? Quando a gente busca encontrar fator de risco, é estudo de caso controle. Que é o exemplo clássico aí de fumo, se o fumo leva a câncer de pulmão, essas coisas, né? Tem esses exemplinhos que os professores, se ele é um fator de risco para o câncer de pulmão, né? Então são exemplos de estudos que a gente sempre vê na faculdade. Então, boa observação aí. E agora, então são assuntos completamente diferentes, né, que a gente vai trabalhando aqui. Agora falando sobre manipulação de medicamentos estéreis e não estéreis em farmácia hospitalar. Aí temos aqui uma questão simples também. Tem muito a ver com a farmacotécnica, né, tecnologia farmacêutica. E ela diz o seguinte: em relação ao preparo de soluções injetáveis, é correto afirmar que antes do invase, a solução deve ser filtrada em filtros esterilizantes de 50 micras, 0,5 micras, né, para remoção total de micro-organismos e quaisquer outras partículas. B. Depois de esterilizadas, as ampolas devem ser submetidas ao teste de fuga em banho de azul de metileno sob vácuo, que é aquele teste que a gente bota a ampola, né, com um corante ali, que é o azul de metileno, e vê se houve a contaminação da amostra com o corante. Né? Letra C. Nas formulações, principalmente nas que são submetidas à esterilização final, é comum a adição de agentes antioxidantes, como bisulfito de sódio a 1%. Letra D. A prática demonstra que, não estando a solução a água esterilizadas, o tempo máximo para assegurar a não formação de pirogênios é 8 horas. E para colíris, a isotonia deve ser cumprida. O processo mais fácil e exato para se calculá-la é por meio do equivalente de cloreto de potássio. Então, gabarito a letra B, né? Já dei uma dica aí quando eu falei do teste de fuga. Não sei se todo mundo lembra. Então, esse testezinho, a gente pega a ampola, né? Um teste simples. A gente coloca ali num banho de azul de metileno. Se tiver alguma perfuração, alguma coisa, né? Aquela que poderia comprometer a esterilidade daquele material, vai haver uma contaminação da ampola. Né, ela vai ficar azulzinha lá dentro.
Então é um teste super clássico, é uma questão fácil por causa disso. As outras alternativas, elas são um pouquinho capciosas, né? Porque, por exemplo, é o tamanho do filtro que estava errado, é a concentração do bisulfito, que de fato, né, olhando assim, quem lembra um pouquinho da parte de farmacotécnica, é uma concentração um pouco alta, né? A formação de pirogênios, ela é mais rápida, tá? Então é em torno de 4 horas. E a isotonia nem sempre para o colírio ela é seguida, tá? E além disso, não é equivalente de cloreto de potássio, é sempre equivalente de cloreto de sódio, né? Então, isso é uma... eu acho que a letra E era mais fácil de se pensar. As outras, né, como são alternativas com coisas muito pontuais, poderia ser que vocês não se lembrassem, mas a letra B do teste de fuga era uma alternativa simples, estava correta. Aí, gente, o que eu digo para vocês aqui, que é um erro que muitas pessoas cometem nos simulados, é o seguinte: tomem cuidado, porque às vezes você vê a letra B é simples, e aí muita gente às vezes marcaria uma outra, porque não, tá fácil demais. Então eu vou marcar, sei lá, a letra C, que é do bisulfito de sódio, a pessoa não lembra a concentração e acha que é uma pegadinha, então ela prefere marcar uma outra alternativa. Isso acontece direto. Então tomem cuidado com isso, que isso é o tipo de coisa que a gente mais vê entre vocês aí, né? E eu acredito que vocês, alguns devem estar se identificando aí com isso que eu estou falando agora. Então, cuidado na hora da prova por causa disso. Às vezes a alternativa que parece mais óbvia é a alternativa correta de fato. Então parem de ficar com essa mentalidade de que, ai meu Deus, a banca quer me ferrar e a banca está botando uma pegadinha, porque nem sempre é isso, tá? E agora, terapia nutricional parenteral. Então, uma questão que eu já inclusive coloquei questão no simulado para vocês, né? E aí é uma questão também que tem alguns detalhezinhos que devem ser pensados. Tem a questão aí do gluconato, né, Rayane? Que no nosso simulado gerou aí uma discussão, tá? Então é uma questão para vocês marcarem a alternativa correta de nutrição parenteral. E ela fala, letra A, a nutrição parenteral periférica está indicada para um período não superior a 15 dias, sua osmolaridade não deve ultrapassar 500 milhosmol. Letra B, misturas 3 em 1 é compatível com a administração simultânea do antimicrobiano amicacina. Letra C, a nutrição parenteral central está indicada para um período superior a 10 dias e a solução oferece suporte calórico e proteico para pacientes que não suportam ingestão via oral. A osmolaridade deve ser inferior a 1000 milhosmol. E letra D, a emulsão lipídica, né, e a nutrição parenteral podem ser administradas concomitantemente com a aciclovir, desde que utilizando o catéter em Y. E letra E, existe cuidados para evitar incompatibilidade química entre os componentes. O fósforo orgânico é compatível com o cálcio na forma de gluconato sem limite de concentração, possibilitando a reposição adequada desses substratos sem riscos para o paciente. Então, alguém lembra aí o gabarito dessa questão? Rayane? Rayane, te peguei para Cristo hoje. É, né? Então, gabarito letra E, né? Eu tinha colocado essa lá na prova também. Na prova eu não tinha colocado o fósforo orgânico, né? Tinha colocado o nome de um fármaco, né? Do glicerofosfato e tal. Mas, realmente, no dia a dia, o fósforo orgânico, ele é compatível com o gliconato, né? Então, uma informação importante vocês saberem, tá? Sobre a nutrição parenteral periférica, o período não é superior a 15 dias, é até 7 dias no máximo e não deve ultrapassar 900 milhosmol, segundo o Ferracini. A mistura 3 em 1 não é compatível com a administração da amicacina, então esse é um detalhe mais específico, né? Tem tabelinha falando sobre isso. A nutrição parenteral central, na verdade, a osmolaridade pode ser superior a 1000 milhosmol, por isso a gente utiliza, né, a central, né, que é num vaso de maior calibre, né? A letra D, a aciclovir ele não é compatível via Y com a emulsão lipídica e a nutrição parenteral. E a letra C, a letra E, né, é a alternativa correta, como a gente já debateu aí, já caiu no simulado de vocês. Tá? Então, uma interação clássica aí de nutrição parenteral. E agora mais uma questão de nutrição parenteral 2022. Assinale a alternativa que contém apenas fármacos que não devem ser administrados em conjunto com nutrição parenteral e nem com emulsão lipídica. Então essa é uma questãozinha um pouco chata, porque tem uma tabela enorme no livro que fala sobre isso, né? Nem todos os exemplos são clássicos, se a gente não trabalha com isso no dia a dia é difícil. É o tipo de questão que eu acabaria chutando na prova. Então o gabarito é a letra E, dexametasona e fenobarbital. Coloquei aqui, a dexametasona é o famoso Decadron, né? E o fenobarbital. Ambos não são estáveis, né? Não são compatíveis
com nutrição parenteral e com emulsão lipídica, tá? E tem outros fármacos, então doxorubicina, deixa eu ver se tem mais algum aqui, cotrimoxazol, diazepam também não é, enfim, então tem uma lista, a lista é maior do que isso, tá? Se vocês quiserem, deem uma olhada, mas eu acho que eu não perderia tempo tentando decorar essa lista inteira, não. Não sei se é um bizu bom aí pra vocês ficarem decorando essa lista aí até a hora da prova, tá? E agora, radiofarmácia também é um assunto um pouco complexo, né? Eu lembro dessa questão na minha prova, eu errei. Eu acho difícil um pouquinho, mas tem uma decorebinha que eu acho que vale a pena vocês entenderem, tá? Principalmente essa eu errei de besteira, porque estudo PET é uma coisa super comum, mas eu não tinha dado a devida atenção a essa disciplina na prova e acabou caindo. A gente indicou, né, ao longo do tempo aí para vocês tentarem dar uma olhada em radiofarmácia, porque de fato é uma disciplina aí, é um assunto que está muito em alta ultimamente, então vale a pena dar uma olhada. Então na questão de 2021 fala o pontinho, radioisótopo tal, né, apresenta tempo de vida de 109 minutos, é o principal isótopo empregado em estudos PET. É obtido em ciclotron a partir do bombeamento após sua obtenção, esse isótopo é incorporado e no organismo é captado por células de maior atividade metabólica. Por isso, é amplamente utilizado para o diagnóstico de oncologia, cardiologia e processos infecciosos. Então, ele está falando do flúor 18, tá? Que é obtido a partir do bombeamento do oxigênio 18 com prótons, né? E ele se liga a deoxiglicose, você consegue captar a imagem aí depois, né, nos estudos PET, né? Aquele estudo que justamente tem uma imagem, às vezes, lá do corpo humano todo, e aí você consegue ver onde é que está o foco ali do tumor, porque ele capta mais glicose para poder, né, haver a divisão celular e tudo mais que é descontrolado. Então esse por exemplo, um radiofármaco importante, porque é utilizado para para um estudo importante, né, para um exame importante. Então é um bizu saber sobre ele, por exemplo. Mas como ele já caiu, de certa forma, recentemente, não sei se cairá novamente. Mas deem uma olhada nos radioisótopos, talvez coloquem aí no papel de vocês essas informações principais que foram cobradas nessa questão, que eu acho que é um potencial aí para ser cobrado na prova, a parte de radiofarmácia, por estar tão em alta. Agora no Exército também o pessoal está criando cursos, né, de oncologia para gente que já é tenente farmacêutico, capitão também. Então recentemente aí eu, Gabi, a gente recebeu um DIEX indicando quem tem interesse em fazer o curso. O HCE hoje em dia fornece um curso, né, de farmácia oncológica lá com a Gabi. E então assim, é um assunto que está muito em alta, né? Então acho que vale a pena dar uma olhadinha em radiofarmácia. Então aqui era a informação do Flúor 18, e essa primeira parte aqui sobre farmácia hospitalar foi isso, né? Então conseguimos terminar aí na primeira horinha. Alguém tem algum comentário a fazer? Quer falar alguma coisa? Alguma sugestão? Algum bizu igual a Rayane deu aí algumas ao longo da apresentação? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Ou podemos seguir para a próxima? Pode seguir. Tá. Então, gente, eu acho que é ideal a gente começar uma nova chamada. Eu vou convidar vocês de novo, porque vai demorar 6 minutos. Eu acho que a gente deve fazer só mais uma chamada mesmo, para não cair aí no meio, tá? Então, vou parar aqui a apresentação e vou convidar vocês para uma nova chamada. Certo.